Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido é a nova série que está dando o que falar na Netflix, né? Pesadelos e Devaneios de Joko Anwar. É uma série de terror e ficção científica, de uma série da Indonésia. Ela tem uma nota boa no IMDb, 6.6 de 10, tem em torno de 7 episódios. Esse Joko Anwar, ele é um indonésio que segue o estilo do Stephen King, faz vários filmes de terror, ama terror e tudo mais. Então vamos lá falar dessa série que está dando o que falar. Mas se você gostou do vídeo, pessoal, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @concorda com o Rafa no Facebook, tá? Então vamos lá falar dessa série. Como eu disse, é uma série que está sendo considerada semelhante a Black Mirror. São 7 episódios, 6 com histórias diferentes, que no final formam um elo no último episódio, nas cenas finais, para falar a verdade. Mas vamos falar então da série. A série começa com... Vou ler os nomes aqui que são complexos pra caramba. Vamos lá então. Primeiro episódio é a casa de repouso, que o Panji decide colocar a mãe dele depois que ela começa a ter Alzheimer e quase acaba matando o filho dele. Com isso ele descobre uma casa de repouso que ele é taxista. Ele leva sempre uma enfermeira e uma das outras enfermeiras falou que a mãe dele seria bem-vinda mesmo eles não tendo dinheiro. Então, num acesso de raiva por ter quase perdido o filho, ele leva a mãe dele, deixa ela lá fingindo que ela vai cozinhar para as pessoas. Só que no meio da noite ele tem um pesadelo, se arrepende e decide invadir o lugar. Quando ele invade, ele vê um monte de rico comemorando, bebendo, conversando, e ele pergunta quem são as pessoas. Ah, são os filhos dos residentes da casa, né? Que os pais estão dormindo e eles estão aqui festejando enquanto isso. A gente pergunta, meu, por que os caras estão festejando? E aí ele fala que é normal, que o primeiro dia ele fica preocupado com a mãe e tudo mais. Ele finge que vai embora, volta para o táxi dele em outro lugar, volta, entra na surdina lá e entra dentro de um quarto de um cara lá que estava conversando com uma outra mulher enquanto ele procurava a mãe. E aí, pessoal, ele se esconde dentro do armário, aí da meia-noite toca um relógio, o cara coloca uma roupa bem de doido, de uma seita, entra dentro do armário que tem um caminho secreto, e a gente descobre que o cara que tinha falado com ele no dia anterior tinha sido feito de refém. E a gente descobre, pessoal, que eles faziam o que, pessoal? Eles pegavam, a mãe e o filho, ou o pai e o filho, tanto faz, e aí eles colocavam na cabeça, 2 demônios colocavam um negócio na cabeça deles assim, e passava a fonte da juventude para o outro, ou seja, pegava a juventude do filho e passava para o pai. Se a pessoa negasse, se transformava num monstro. E aí o Panji tenta achar a mãe dele, ele é ajudado por aquela enfermeira que ele dava carona, falou: o que você veio fazer aqui, você é burro, não sei o quê. O Panji, com a ajuda dela, recebe a roupa da mulher, ele vai lá, tenta ajudar a mãe. Quando ele pega a mãe, os caras cercam ele, prendem ele e colocam aquele demônio. E aí a mãe dele fala: cuida do neto. Aí quando ele faz isso, ele pega o isqueiro, joga, começa a pegar fogo, corre, foge e acaba o primeiro episódio. Vamos pro segundo, porque é muito longo e vai ficar muito tempo. Episódio 2 mostra um menino que diz que é um demônio, que quando chega no 7º dia ele te mata. Estilo Samara, chamada, essas coisas. Só que a diferença é que ele traz riquezas para as pessoas. Só que as pessoas se tornam gananciosas a ponto de querer matar um menino. E aí no final o casal, o homem é morto e a mulher decide se matar. E o moleque tem um acesso de raiva e acaba esse episódio dessa forma, pessoal. É bem rápido esse. E não é tão interessante para continuar falando. Episódio 3. Um dos melhores episódios, que mostra uma autora que toda hora que ela está escrevendo, ela é possuída por uma entidade e começa a ver uma outra pessoa que ela nem conhece e sendo punida pelo marido. Tanto que é o tal do best-seller dela, ela tenta escrever um outro livro e não consegue. E aí ela descobre que essa pessoa, pessoal, na verdade era uma irmã gêmea que ela tinha, que ela era mantida por um demônio, pessoal. Presta atenção. E aí, quando que ela acha o lugar, ela chega lá, resgata a sobrinha, porque a irmã dela acaba sendo morta pelo marido por um martelo. E ela também decide buscar vingança. Então você vai vendo que vai formando um elo. Todas as pessoas vão em busca de vingança. Episódio 4, pessoal, um dos mais chatos da série, mas é primordial. Por quê? Mostra um grupo de pescadores que eles estão querendo que sejam expulsos do local
porque é um lugar que é outro território lá, que vem os caras, bate nos caras e tudo mais. E tem o tal do, vamos lá ver o nome dele, tem o tal do Anryu. O que é o Anryu? É um cara trabalhador pra caramba, que tem o sonho de ir para a Arábia ver a mãe dele, pessoal. Que ele tem uma foto que ele não sabe porque ele não viu mais a mãe. E só que quando é que ele tá desiludido e começa a chover e tudo mais, ele pega a câmera que a mulher dele ganhou trabalhando num sorteio e tira a foto de um anjo. Só que o grande problema, pessoal, é que essa foto do anjo vale muito dinheiro. Vem um repórter e fala que quer comprar a foto dele. Ele aceita, só que o líder da vila lá fica bravinho porque ele bateu no cara e tem que pagar, senão ele vai ser morto. E aí ele tenta roubar a foto, só que o cara, o Anryu, ele pega a foto e queima ela, deixa ela ilegível. E aí o cara da vila chega lá e o exército começa a invadir. Quando é que ele invade, pessoal? Antes de começar a guerra, o tal do Anryu vê de novo o anjo, que ele fala que é uma personalidade que ele conhece, que deve ser a mãe dele. E aí o que acontece? Ele recebe os poderes. Daí a pessoa fala, você pode usar esse poder para você ou usar esse poder para salvar sua vila. O que ele faz, pessoal? Ele dá uma de tipo Deus, Jesus, essas coisas assim, Alá, né, que eles acreditam bastante, e para a luta voando, e aí falam que ele é o profeta, e acaba dessa forma também esse episódio. Vamos para o episódio 5 agora. Episódio 5 mostra a história, que é muito importante esse, mostra a história do Band e a Dewey. Por que é importante? Porque o Band, ele trabalhava no cinema, ele está constituindo a família com o Dewey, ele tem a mulher dele e a mulher dele, e eles estão meio sem grana. O que ele decide fazer? Ele vai comprar um anticoncepcional para a mulher com dinheiro que eles pegou a primeira nota e colocou Band ama Dewey. E aí ele ia usar esse dinheiro para comprar anticoncepcional. Quando ele pega um ônibus, para no cinema e entra. Quando ele entra, ele vê um outro mundo. A gente fica perguntando, mano, o que esse cara tá vendo? E olha só que bizarro, pessoal. Quando ele sai do lugar, a gente descobre que ele ficou 2 anos preso nesse lugar. Sim, parece que é uma outra dimensão, um outro mundo. E aí ele vai atrás da mulher. A mulher acha que ele abandonou, que ele se casou com outro e tudo mais. E aí ela só perdoa ele quando ela encontra a nota que ele não gastou a nota que eles tinham marcada, ele não gastou. Ou seja, ele não estava mentindo, ele estava com aquele dinheiro o tempo inteiro no bolsinho. Ela decide perdoar, dá mais uma chance para ele. E aí quando eles estão jantando, ele fala, vou comprar um cigarro. Ela fala, não, vamos com a gente e tudo mais. Ele fala, não vou sozinho. Quando ele está indo sozinho, vem uma pessoa com uma moto tentando dar partida e não conseguindo. O idiota do Bendino decide tentar ajudar o cara e o cara era um ladrão. E aí vem um monte de cara, pega um facão, dá uma facada no bandido e ele foge para onde? Para dentro do cinema. E aí o cara do cinema, o chefe dele, fala que a melhor coisa é ele continuar aqui, que deixar a família dele para lá, que aqui ele vai ser feliz, lá ele vai sofrer. E aí ele decide sair de novo. Quando ele sai, passaram-se 3 anos, pessoal. E aí ele reencontra que a mulher dele já está casada com outro cara e o cara não quer deixar ele ficar com ela. E aí ele decide de novo voltar pro tal do cinema. Só que a Dewey acha estranho. Ela vê na TV umas pessoas com transtornos mentais e tá lá quem? O Band, pessoal. O Band tá com transtorno mental andando que nem um mendigo. Ela vê que ele tem problema mental. E ela decide ir atrás dele. E aí ela tem uma visão dele sendo tipo controlado por uma entidade, um demônio, não sei, alguma coisa do gênero. E quando ele vai lá, pessoal, a gente vê um demonião controlando várias pessoas. Ou seja, esse negócio que ele tá vendo dentro do cinema, na verdade tudo dentro da cabeça dele sendo controlado. Tipo aquele demônio sussurrador do primeiro episódio, né? Aquela entidade sobrenatural, essas coisas. E aí, quando é que ele é controlado, a Dewey tenta salvar o Band, mas não consegue. Então ela consegue matar esse monstro que está sendo controlado, mas o Band acaba morrendo. E ela também vai em busca de vingança. E ela é muito importante, pessoal. Por quê? Episódio 6, a gente vê o Ali, que é uma pessoa que consegue hipnotizar as outras. E ele se depara com quem para roubar e hipnotizar? A Dewey, pessoal. Olha que coisa bizarra. Ele coloca a mão no ombro, hipnotiza ela, pega 3 notas dela, paga as coisas, só que a família dele começa a ficar estranha. A filha dele começa a ficar querendo punir boneca, o filho dele fica agressivo, querer ser ladrão. A mulher vai no mercado, começa a roubar tudo e ele começa a ver que a Dewey está punindo
o Bendy, pessoal. E por que como que a Dewey conseguiu esse poder? Quando ela matou aquele monstro, ela meio ganhou um poder psíquico, essas coisas assim. E aí ela começa a punir o Ali, e quando ele está prestes a morrer e cair, ele consegue retomar a consciência dela, e ela fala: você conseguiu um feito muito importante, eu estava procurando pessoas desse tipo faz anos, e eu vou recrutar você para a gente acabar com um mal maior que vai acabar com a nossa humanidade. Agora, o último episódio, o sétimo. O sétimo mostra a história da Valdia, que é uma avaliadora de diamantes, que ela está fazendo o que, pessoal? Ela está avaliando diamantes lá com uma outra pessoa, a pessoa tenta dar propina, ela não aceita, só que o grande problema é que ela perdeu a irmã dela anos atrás, quando ela foi numa entrevista. Depois dessa entrevista ela sumiu misteriosamente e ninguém sabe. Quando que ela tá lá trabalhando, uma mulher misteriosa aparece e fala: nossa, você tem belos olhos, não sei o que, e fala: você vai me encontrar novamente. E aí ela vai investigando, ela acha um pendrive escondido. Dentro desse pendrive ela descobre que a entrevista era para estar numa caixa 888. Ela vai atrás da outra pessoa que era o marido de uma mulher, que ele arrancaram o cérebro dele e ele não lembra de nada. Eles começam a ficar com medo, eles fogem, tenta ficar de olho na caixa 88. O que ela faz, pessoal? Ela vai e se oferece para ser entrevistada. Quando que ela manda a carta, ela segue os dois caras que pegam a entrevista dela, né, a encomenda, na caixa 88. Quando ela chega lá, ela liga pro noivo dela e fala que ela vai resolver isso sozinha. Olha que louca, pessoal. Sozinha ela tenta resolver. Ela tá no estacionamento esperando a entrevista, com 1% de bateria. Ela entra no elevador, que tem umas outras pessoas que começam a se apresentar no elevador. Um é esportista, um é ator, o outro é ator pornô, a outra é uma cantora, a outra é violinista, e ela é avaliadora de diamante, e o outro é muito inteligente. Se eu não me engano, acho que são 7, 8 pessoas, não sei o exato. Quando que eles estão subindo no 12º andar, que é no 13º a entrevista, sai um gás, eles desmaiam, desce todo o elevador, e a gente começa a ver o que, pessoal? Aquelas entidades, aqueles monstros, aqueles demônios, faziam o que, pessoal? Eles selecionavam as melhores pessoas, com melhores habilidades em cada pessoa, para eles devorarem. Eles não são canibais, eles adoram devorar as melhores partes, tipo como se fossem uns demônios mesmo. E aí eles matam todos, menos a Vanya, que a monstra lá falou que ia degustar ela da melhor forma possível, que era arrancar os olhos dela e comer. E aí quando que ela está prestes a arrancar o olho dela, a gente vê o que, pessoal? A gente vê um monte de pessoas chegando, fuzilando os bichos, matando todos. Só que o grande problema é que a líder, que queria devorar o olho da Vanya, ela tem aquele poder de controlar as pessoas. É por isso que a Dewey recrutou o Ali, que o Ali conseguiu controlar o poder. Quando que eles jogam ele naquele lugar que controla a mente, que é numa outra dimensão, mesma coisa que a Dewey fez de hipnose, o Ali consegue controlar e trazer eles de volta. Quando traz eles de volta, eles jogam o mesmo poder contra todos. E aí começam a explodir um por um e conseguem salvar essa mulher. E finalmente termina dessa forma. Por isso que eu falei que é o elo que todos os sobreviventes, vamos lá com calma, conseguem derrotar. E aí a gente me pergunta, terá continuação? Pessoal, como que a série saiu em 14 de junho, não tá ainda sabendo se vai ter, mas devido ao alto sucesso e o hype que tá, com certeza vai ter segunda temporada, onde que a gente vai ver esse grupo lutando contra monstros, demônios e tudo mais. Vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Gostei bastante da série, uma série assim que diria viciante, mesmo não sendo tendo muito orçamento, uns efeitos especiais meio toscos às vezes, né? Que nem no segundo episódio, a casa demolindo lá e o moleque surgindo em outro lugar, e uns outros efeitos toscos. A série consegue sair muito bem. A história, o link, né, que se forma entre os 6 episódios é bem interessante. Uma série assim que, na minha opinião, 6.6 é uma nota muito baixa. E o que eu não gostei, pessoal? Eu não gostei muito do 4º episódio, sinceramente. Eu quase dormi, não gosto dessas coisas de profeta, essas coisas de escolhido e tudo mais. Mas como eu disse, é necessário para a história. E o episódio 6, que você fica numa viagem surreal, que você não sabe o que é real, o que não é, e tudo mais. Mas devido a esses motivos, a nota que eu dou é nota 8, pessoal.
E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes continuem firmes. Muito obrigado. Até a próxima.